Olá, está começando mais um Pod Sim com o Milton de Araújo, o podcast dos 5 comerciários de Jundiaí região. Eu sou a Caíta Chon, jornalista, estou aqui com vocês e com o nosso presidente Milton de Araújo. Esse é o nosso 6º programa e o estúdio aqui está muito especial hoje, está regional, porque estou com 2 figuras ilustres aqui, a quem eu vou apresentar para vocês agora. Um deles é o senhor Joaci Ferreira da Silva. Ele é natural da cidade de Baixa Grande, no estado da Bahia. Joaci é solteiro, capricorniano, tem 42 anos, tem o ensino médio completo, foi candidato a vereador de Jundiaí pelo PT nas últimas eleições, é conselheiro do Hospital São Vicente, membro titular do Conselho Municipal da Saúde de Jundiaí e presidente da Liga Jundiaiense de Futebol Amador. O nosso próximo convidado é o ilustre professor Everton Birajara Araújo da Silva, mais conhecido como Baiano, natural da cidade de Água Fria, no estado da Bahia. Everton é radicado em São Paulo, economista, historiador, consultor e professor de economia. Ele também é colunista do jornal Tribuna de Jundiaí, um jornal online, que nos honra aqui com sua presença. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós estamos regionais porque nós temos 2 baianos, um piauiense e uma paulista que nasceu no lugar errado, né? Porque eu tenho cara de pernambucana, segundo o baiano, então eu vou honrar aqui a caracterização dele. Bom, sejam bem-vindos. Eu queria passar a bola aqui para o presidente, para conversar com os amigos aqui. E vamos bater um papo sobre trabalho, sobre política, economia. Vocês vão gostar. Fiquem aí. Presidente, como que está sendo receber os 2 amigos aqui hoje? Conta pra gente. Para mim é uma grande satisfação receber o Joaci hoje aqui, uma figura bastante importante de Jundiaí, por isso seja bem-vindo. Para mim vai ser importante esse bate-papo entre nós aqui. Seja bem-vindo, tá? Obrigado. E o nosso professor Everton, que foi, por sinal, o meu professor de economia, conhecido por Baiano, uma pessoa que realmente é muito importante na minha vida, já disse que foi meu professor, então só seja, já vê, né? Então seja bem-vindo, Everton, para a gente bater esse papo, com certeza que vai sair uma conversa muito importante aqui. Pessoas aí fora, comerciários e trabalhadores, e população de Jundiaí, talvez tenha algumas coisas que eu não conheço de vocês, hoje vai saber quem é o Everton e vai saber quem é o nosso amigo Joaci. Então, sejam bem-vindos, tá? Os assuntos vão ficar interligados aqui hoje, porque assim são 2 pessoas que têm fundação em economia. O Joaci é muito bem relacionado aqui na área da saúde, aqui em Jundiaí, lida com esportes também. Então a gente vai tentar associar um pouquinho os assuntos aqui, começando a perguntar para o Joaci e pedir para ele falar um pouco sobre a sua vida, né, sobre a vinda para Jundiaí, o que te trouxe para cá, como você começou a se engajar aí nesses movimentos pela saúde aqui de Jundiaí, como que você se tornou aí membro da Liga de Futebol, né, da Liga Jundiaense de Futebol. Conta pra gente sobre um pouquinho sobre a sua família, como que foi a sua vinda para cá. Eu quero agradecer ao Milton, presidente do sindicato. Um prazer imenso em vir participar do podcast junto com você, da jornalista Caíta, meu conterrâneo, meu amigo, meu parceiro, meu irmão na luta, professor Baiano. Tá do lado de um professor, tá do lado de um sindicalista, para mim é um prazer muito grande, de uma jornalista, porque Obrigado, hein? O jornal é que faz a publicidade, leva a notícia à sociedade. Muito obrigada. E o Milton, o trabalhador, ele sabe quem é trabalhador e quem não é trabalhador, sabe a importância do sindicalista na cidade. Talvez as pessoas são mal desinformadas qual é o papel do sindicato. E o papel do sindicato ele é muito importante para a sociedade, porque é onde ele leva a informação, luta pelo trabalhador, porque o trabalhador não pode lutar, e vocês sabem bem disso, é como o papel de um conselheiro numa cidade do tamanho de Jundiaí. Eu tenho um prazer muito imenso a chegar em Jundiaí, ser acolhido, nascido na cidade de Baixa Grande, para mim é um prazer muito grande, uma cidade que eu amo, mas a distância me deixa Jundiaí, foi uma cidade que me acolheu muito bem. E o Guanabara foi o lugar que eu escolhi para estar lá até esse momento. E como eu disse para as pessoas que aí tem, quando Deus dar a nossa oportunidade, a gente vai ficar lá, né? E aí a gente começa a dizer que a gente chegou a ter sou conselheiro do Hospital São Vicente, porque cheguei lá, fui eleito pelo povo, pelo trabalho, né? Tem hora que a gente dá vontade de parar, mas o povo falou, você não pode parar. E a gente vai continuar, sou conselheiro do Comos,
fui por 2 mandatos, ficou um fora. Voltei agora de novo a pedido do povo. E isso para mim é um prazer muito imenso, porque a história do cidadão, de qualquer brasileiro, o dinheiro ele passa, ele vem, a gente tem muito dinheiro, a gente pode passar tudo, mas a história ela vai sempre ficar. Eu sempre falo que a história do Mandela na África do Sul é uma grande história. A história do presidente hoje da República, por tudo que ele passou, para onde ele chegou. E quem sabe a gente pode chegar a uma história em Jundiaí, que da onde a gente veio, para onde a gente vai, a gente chegou. Presidente da Liga de Futebol Amador de Jundiaí, tinha uma amizade com uma pessoa que tinha lá, o saudoso Alcides Faustino da Silva, Sidão, que eu tinha como um amigo, um irmão, um pai. Tinha um time de futebol e ele sempre falava que lá na região não tinha nada. E a gente criamos uma Copa Guanabara. A gente foi 2, 3 Copas, 4 Copas, depois a gente viu que o futebol amador ela estava passando por uma situação difícil. E o que acontece? A gente começou a empeitar isso. Fui candidato com uma pessoa, lá no meio do caminho houve algumas divergências, alguns erros, a gente não quis compartilhar, a gente foi de um lado, foi de outro, e hoje a gente está lá contribuindo para a cidade. Então, que legal. eu estou aqui para contribuir com o Jundiaí, porque ele contribui comigo. Muito obrigado. Olha que história bonita. Você vê, eles dois vieram da História Bahia, que eu não né? conhecia. Que muito público de Jundiaí, muitos trabalhadores, muitos comerciários e população de Jundiaí talvez não conhecia. A partir de agora já vai ficar sabendo uma história bonita dessa. É, bonito mesmo. Muito, um exemplo muito bom. Você veio para Jundiaí fazer o quê? Como que Olha, foi isso? eu vim a Jundiaí, eu tinha minha família sempre tem uma fazenda, tem um nome muito grande na cidade, né? Tá. Eu tenho um tio que ele passou 26 anos de vereador lá, saiu no dia que ele quis, depois pediu, renunciou, depois voltou, pegou um cara que tinha vontade de ser vereador, já tinha 26 anos tentado, não conseguiu, ele foi lá, pegou no braço do cara, depois ficou agora os 4 anos, o último, depois botou o filho dele, não conseguiu eleger. Lá na assim, Bahia, aqui. Sim, Isso meus lá. avós tinham, se você for olhar, a primeira igreja batista que tem na minha cidade foi doada por meu bisavô, João Olha Evangelista que dos bonito, Santos. que legal, hein, José? Então, parabéns, hein? Água Fria, né? Não, Baixa Grande. Não, Baixa a Água Grande. Fria é sua, né? Então, Baixa Grande. Então, Baixa Grande eu tenho que senhor conhece levar, a cidade porque dele? lá tem uma história da minha família. Lá tem aonde a gente negócio. Se você falar a família nossa, vai estar todo mundo lá, todo mundo conhece, todo mundo respeita. Todo mundo pode falar assim, olha, eles são assim, eles são brigador, eles são tudo. Mas são Joaci, pessoas que legal. Eu admiro tanto você, sabe o quê? Que depois que eu passei com ele, eu não sabia que era Joaci. Pela sua simplicidade, pelo seu jeito, realmente de estar ajudando a população de Jundiaí, que quando eu passei a conhecer você, eu vi a tua simplicidade e vi que você não tem interesse. Eu acho que talvez nem nada pedir para eles. Né? Você faz algum serviço aqui em Jundiaí, que eu vejo, você acabou de falar que faz parte do Hospital São Vicente. Eu vejo cada pessoa que está ajudando, e não vi você pedir alguma coisa em troca. Que esse trabalho que você faz, Joaci, por favor? Você faz trabalho voluntário? Olha, quando a gente entra numa empreitada, a gente já sabe. É como você entra numa empresa. Você entra numa empresa, você sabe qual é o teu salário, você sabe qual o valor que você vai ganhar, o horário que você vai entrar e o horário que o negócio. E eu entrei no Conselho de Saúde eu lembro um domingo, não estou lembrado a data, não me recordo a data, eu se lembro como se fosse, eu estou vendo como se fosse hoje, no Pedro Raimundo, aonde eu estava assistindo um jogo de futebol e lá eu vi uma pessoa, ele chegou e quebrou a perna, uma fratura exposta. E naquele momento bateu 2 horas, professor, naquele momento, para a ambulância chegar. E eu me senti do mesmo jeito que ele estava sentindo a dor lá. E quando eu olho para aqui, quando eu vim a São Paulo, eu tinha vontade de ser o homem mais rico da cidade de São Paulo, do Brasil. Mas eu fui ver que o dinheiro não é a solução do nosso problema. Porque o dinheiro, às vezes você tem muito dinheiro e na hora que você cai no leito de enfermidade, você não compra a vida dos seres humanos. Então eu falei bem assim, o pouco que Deus me dá, para mim, já está suficiente para mim. É por isso que você ajuda?
E já estava suficiente para mim. Porque alguém precisa, se a gente tivesse, cada um de nós tivesse a cordialidade de dizer que cada um tem o direito de tomar um café de manhã, a gente poderia ter uma cidade maior. Não poderia ter uma cidade que não tinha uma favela, uma cidade que não tinha desemprego, uma cidade que o trabalhador vai para o ponto de ônibus e o ônibus não passa na hora certa. Então, tudo isso a gente temos que pensar que se a gente puder ajudar as pessoas, às vezes o professor, ele pode ajudar dando uma aula para uma pessoa para ele passar no vestibular. A senhora pode fazer uma propaganda como jornalista para que a pessoa ele ganhe alguma coisa. Você, como sindicalista, você pode construir ao sindicato um trabalho digno para as pessoas. Eu não tive nada disso. Então eu tive a doação de um pouco do meu tempo para ajudar as pessoas. Parabéns. Ai, que bonito. Parabéns, hein? É Parabéns. bonito isso, hein, professor? O professor teve uma história parecida ao vir para São Paulo, professor? É um gigante, né? É um gigante mesmo, viu, professor? É um gigante. Eu gosto muito, né? O professor, muito a história dele é bem parecida altruísta, com todos. né? Ele é altruísta. Essa ideia de você sair do... a humanidade, ela marcha, ela amiga. Ela vai onde tem tem tudo. oportunidade. Ela sempre foi, eu tinha comida nos vales que eram próximos, e aí você tá lá no Nordeste, entendeu? E você vem para São Paulo em busca de oportunidades, né? De melhorar de vida, essas coisas todas, né? E inclusive de estudar. Então, cheguei aqui no início da década de 90, isso aí fui trabalhar, veio uma cidade próspera, né? Tinha uma irmã que morava aqui, mora até hoje, né? Morar com minha irmã, e aí eu tinha a ideia de... Gosto de esporte, gostava de correr, né? Falei, vou pro esporte. Aí eu falei pra minha irmã, vou ficar por aqui. Ela falou, corta o cabelo e arruma um emprego. Que esculacho, hein? Logo de cara. Entendeu? Mas sua família já era tradicional lá na Bahia também, como a do Joaci, não? Sim, você tem, todas as famílias têm suas histórias ali nas regiões que vivem, né? Meu avô, eu tenho uma mistura aqui danada, né? Meu avô, meu bisavô materno, português. Isso. Meu avô paterno tinha um olho azul, não sei qual a origem dele. Devia ser espanhol, europeu, né? Lá, né? E aí vem misturando, né? A minha avó indígena, entendeu? Aí vem essa coisa do brasileiro, essa miscigenação do brasileiro. Né? E na região a Água Fria não era emancipada ainda. Quando eu nasci já era emancipada. Mas quando meus avós estavam ali, era distrito de Irará. Entendeu? Era distrito de Irará. E aí minha mãe sempre estudou, gostava de estudar e dizia pra gente, você só tem a única coisa que você vai levar, deixar o legado, e o que você vai levar é o conhecimento. Ele fica contigo, né? Entendeu? Que é teu, né? O resto... Minha mãe usava um termo... Sabe as palavras. Ela usava um termo que está na obra de Karl Marx, que ele diz o seguinte, tudo que é sólido o vento leva. E é verdade. Né? Tudo que é sólido o vento leva. Pode dissolver. Pode ter ali o monumento que for, uma hora a natureza desintegra aquilo e vai embora. Aí assim vai. Então, eu cheguei em São Paulo, trabalhando em indústria, né? E aquele ambiente, sei lá, eu via as pessoas, falei, caramba, por que o jovem não quer estudar esse negócio? Aí eu comecei a estudar e um dia as pessoas falaram assim, porra, o que esse cara quer estudar? Estudar em faculdade é coisa de rico. Tinha essa ideia que faculdade era coisa de rico. E quando eu cheguei no ambiente universitário, eu percebi que ali todos eram iguais. Aqui não tem ninguém diferente. Eu falei, então eu só tenho uma saída. Aqui eu vou mostrar que eu também sou diferente. Então, aqui vou mostrar o meu tutano e o meu valor, né? Aí eu ficava naquela de ser o melhor aluno da sala, aquela coisa toda. Mas eu não era ego, era eu que queria, eu precisava daquilo, eu precisava me destacar, né? E aí queriam cortar meu cabelo quando eu passei no vestibular. Eu falei que meu cabelo ninguém cortava, que na Você cabeça... era cabeludo? Tinha cabelo comprido? Não, cabelo de preto, né? Cabelo comprido. E aí eu cortasse, eu falei, não, ninguém corta meu cabelo. Pô, a mão na minha cabeça, não. Não pôr a mão na minha cabeça, né? Cabeça sagrada. Sim. E aí arrumou a confusão com o pessoal lá dos trote, né? E eu falei assim, olha, o ano que vem eu vou ganhar o diretório acadêmico e vou acabar com o trote. Oi. Ganhei a eleição, isso. Ganhei não, eu fui o vice-presidente, quem ganhou foi meu amigo Márcio Medina, que vai ouvir a gente, né? E aí eu falei pro Márcio, uma das nossas missões é acabar o trote, né? Isso. Na época a gente
engajado com o Lindeberg Farias, que hoje acho que é deputado, é senador, né? E a gente falou, pô, vamos acabar o trote no Brasil, né? Saiu daqui a ideia, né? Minha e do Márcio, vamos legal. acabar com o trote, né? Essa coisa Poxa de vida. humilhar as pessoas, Não, né? não tem sentido cortar o nenhum. cabelo, A pessoa acabou pintar, de conquistar, abusar das né, moças, vai ficar- dos rapazes, colocar na rua, pedir dinheiro. Esse negócio de humilhar as pessoas não é comigo, não. Uhum. E aí, bruto mesmo, né? Chamei o pessoal, falei, não, a gente sai até no murro se for preciso, mas cortar meu cabelo não vai cortar, não. Aí no outro dia eu cheguei com o cabelo cortado. Tipo, eu cortei. A vontade é minha. Vontade sua. Dei a liberdade de fazer o que eu quiser. E aí fui estudar e ali aquela coisa de Professor, buscar. então você fez faculdade aqui em São Paulo. São Paulo, tudo aqui em São Paulo. Depois você Não, chegou- eu cheguei aqui fez- com o ensino médio já, né? Que estudei em Você Salvador. veio pra né? Jundiaí ou foi pra Pra capital? Jundiaí. Pra Jundiaí direto. Jundiaí é uma cidade que eu tenho. Eu hoje sou um cidadão jundiaiense, né? Uhum. Entendeu? Porque a cidade me acolheu, a cidade que eu gosto. Tenho bons amigos aqui em Jundiaí, uma cidade gostosa. E é uma cidade gostosa. Eu aprendi a viver em Jundiaí, porque a gente vê, não adianta eu negar que Jundiaí tem os olhares preconceituosos, né? Tem. Isso. Tem os olhares invejosos, as pessoas não admitem que o cara tem uma coluna em um jornal, que o cara pensa diferente, que o cara... Não, tem gente que não olha e fala assim, pô, mas esse cara, já ouvi. Um dia eu escrevi numa revista, não lembro de qual revista foi, não sei se era do Jornal de Jundiaí, não lembro o que foi, que aí me perguntaram se foi eu que escrevi. Ah. Eu ri, fui embora. Eu não tava. Quem tem dia que eu tô grosso, eu dou uma mal resposta. Nesse dia não. O mesmo fato, eu cheguei na Vila Hortolândia e um rapaz, um comerciante lá, me perguntou, professor, eu gosto muito do que. Parece que é o senhor que escreve, né? Você tem que ter seu nome, né? Eu falei assim, cara, é o seguinte, não sei. Quando eu apareço na televisão, você já viu? Ele falou já. Então, quando eu tô dando entrevista na televisão, não é eu, é a minha mãe. Aí ele foi reclamar pra minha irmã que eu fui muito grosso. Mas tem hora que tem que ser. Mas não dá também não pra dá, aceitar tudo toda hora, quieto, né? toda hora que a Ficar gente quieto. tem que dar um Professor, sopapo mas eu... na cara do Tá rindo forte com cara também de- pra ver, né? é. Isso. Esse negócio de gozar com a minha cara não Não funciona dá. muito bem, não, que eu sou meio... Mas com casca grossa. certeza muita gente conhece você como um bom homem aqui em Jundiaí. Um homem de grande influência, Sim, fez faculdade, sim, Milton, com certeza. foi professor, continua sendo professor. Sim. Historiador, Eu né? mesmo tenho a história que você foi o meu professor, eu fui seu aluno de Eu que sou de honrado de ter tido economia, aluno como entendeu? você, Para mim né? foi um Como grande que era o privilégio. Milton como aluno, professor? Cara, minha história com o Milton é muito interessante. Quer dizer, o professor ele tem aquela de identificar a liderança. Ele olha na sala de aula, ele olha e vê as pessoas. Ele fala, pô, esse cara tem isso. E eu já via ali, ele já liderava ali dentro da sala de aula. Tinha Olha. você, tinha mais uma outra pessoa que liderava, né? Então, umas 6 E pessoas lá dentro. Turminha. tinha uma turma grande, mas ele estava sempre se destacando. Aí, Sim. da formatura, me perguntaram quem que eu aconselharia, né? Pediram a minha opinião e eu dei. Quem vai ser o orador da turma? Eu falei, é o Milton. Mas o Pronto. Milton? Aí falaram do sotaque, né? Eu falei, não, eu dou aula com o meu sotaque do nordestino. Pô. Falaram do sotaque. Foi mais ou menos isso. Quis falar disso aí, né? Eu falei, não, é ele sim. Foi, verdade. Bati o pé. Fez, né? mas foi é- orador, foi. Essa Isso. parte aí daí vamos deixar pra lá. E o moral da história, ele passou um tempo, né? Aí o Milton, recordação, e hein? a gente sempre trocou essa ideia, eu falava pra ele, se prepare que o cavalo vai passar, na hora que o cavalo passar você tem que montar Ah. e seguir, né? E ele se preparou, isso ele fez muito bem. Você se foi preparou. inspiração graças pra a ele, Deus. viu? Porque Segundo ele, sim, né? Eu Ele não agarra vejo. todos os cavalos que Eu não vejo, mas eu acho que sim. Foi vários professores lá que passou na minha vida no tempo que realmente também me ajudaram. O Baiano foi um deles que me ajudou bastante, Inspiração. me deu né? bastante orientação e me ajudou bastante Bom. mesmo. No entanto que realmente foi um dos que me prestigiou no dia que nós estávamos no Clube Jundiaiense. Depois desse comentário fiquei sabendo, aí depois até as pessoas veio conversar comigo. Uhum. Eu falei, não, tranquilo. E aí você É, mostrou o homem que é, porque ele Uhum. não levou pro lado, não. Uhum. Atendeu a pessoa, conversou, tudo. Porque isso só é das pessoas, né? É. Eu não carrego rancor de ninguém, não. Não. É, porque não. Adoece, né? Adoece, né? Adoece. Mas eu sou meio danado, né? Eu enfio o dedo na cara, nesse negócio comigo, não. Né? Como que vocês se conheceram? Vocês já se conheciam? Joaci foi Joaci, eu conheci o Joaci. Olha, eu já conheci Você o me Joaci. conhecia na luta. Na luta, Na conheci luta. ele na luta, né? E um dia eu encontrei ele ali em frente ao AB reclamando da liga de futebol. Que ele era. Você era o que lá na liga na época? Eu era da junta disciplinar, presidente da junta Era. Aí disciplinar. ele reclamando do presidente, o cara. Eu falei, cara, em frente ao AB. Eu falei, você tá em frente a um local de orientação e em frente a uma casa de leis, que é o. Como é que A chama ordem. ali? Não, o Ministério Público. Ah, sim. Aí tava ele e o meu amigo Tião Preto, né?
dois homens de luta, né? Aí eu falei assim, cara, é simples, né? Redige aqui um texto ali e deixa no Ministério Público ali, que o promotor, quem sabe ele te atende, né? Ele falou assim, professor, mas, pô, escrever assim esse negócio, nessa linguagem aí, o senhor não faz pra gente? Eu falei, se vocês assinarem, eu faço. Entramos no Ministério Público, eu redigi o texto, depositou lá e daí A luta continuou. ele foi. Até hoje. Aí o presidente saiu, ele entrou como interventor, né? Ele foi Aham. interventor do Tá. coisa, que eu até acho que tem algumas coisas aí que tem problema, né? Uhum. Ele tem toda a condição de ser interventor. Ah, tá vendo? Por falar foi em interventor. luta, Joaci, É, o negócio aqui de você estar aí atuando na área da saúde aqui em Jundiaí, que você acha, assim, na sua opinião, qual que é o maior desafio, a dificuldade que você tem de ajudar as pessoas nesse setor aqui? Olha, eu sempre falo para as pessoas que o sistema foi feito para dificultar eles entrar. E a gente entra na hora que a dificuldade das pessoas que... Onde eu estava tendo uma reunião e falei bem assim, que a gente temos que acabar com isso, a cidade tem que acabar com isso, tem que entrar um projeto de lei na Câmara de alguns vereadores que eles puderem ouvir, que acabar que o prefeito saia e tem esse negócio que deixou a cidade quebrada. E isso quem sofre é a sociedade. Eu fiz uma pergunta lá no Patriota, tinha umas 40 pessoas, e perguntei para eles que o IPTU de 2024, quem não tinha pagado ali? Todo mundo tinha pagado. E aí? Eu O posto pergunto- tá lá, né? Chega. Eu pergunto, você pode subir aqui comigo ou em qualquer lugar? Eu convido qualquer um pra gente andar a cidade inteira e pergunto assim, o imposto que é adquirido da prefeitura, você não já pagou? Do União, você não já pagou? paguei mais de 1.000. Então pronto, cadê, né? E cadê esse Tem que dinheiro? cobrar? É. Então a sociedade, ela é vítima do sistema. E quando você é vítima do sistema, você tem que ter coragem para brigar pelo sistema. Eu tenho até brincado com as pessoas que eu passei 8 anos, que até o café da prefeitura não tinha açúcar. Nossa. A água era quente. E eu falava para eles assim, mas... Eles falaram assim, mas dá para viver disso, José? Eu falei, não, cara, a vida é para os mais fortes. Para os mais fracos, eles desistem. Se eu não morri com 7 anos de idade naquela Baía de Todos Santos, Essa eu naquela gostei. Chapada Diamantina, Lá. eu posso dizer, Baiano, que esse Joaci, para morrer, vou dar muito trabalho na vida. Viu? Você é um cara resistente, Joaci. Lá em Como São todo Paulo sertanejo, né? a gente fala que o barato é louco e o processo é lento. É louco, o processo é lento, É né? mais ou menos assim. Viva Mano Brown, né? Né? Porque, E né, tem as muitas coisas das funcionam pessoas como que devia, contestam né? a justiça. Eu aprendi com o líder que a gente pode contestar as pessoas da justiça, mas nunca a gente pode contestar a justiça. É como o trabalhador, eu falo às vezes, Milton, a gente pode contestar os representantes dos trabalhadores, mas a entidade jamais a gente pode. Porque os representantes, eles se passam, eles são passageiros. A entidade vai continuar ficando. Uhum. E o que acontece, o que a gente não sabe? Eu até brinco que eu não posso estudar mais. Eu já tive a oportunidade de fazer faculdade. Já tive... Mas eu quero você eu- como meu aluno. Não, mas eu não Olha aí quero. o chamado, tá Mas vendo? eu não vou. Eu tenho até medo de estudar. É que eu falo que o ignorante se sofre eu- menos. É, porque se eu Ignorante sofre estudar, eu posso prejudicar mais, não prejudicar, e buscar mais direito das pessoas. Ficar mais Lutar. sabido Você vai ter lutar uma com as arma pessoas. maior pra lutar. Pra lutar. Uhum. E às vezes a luta, ela é boa, ela é legítima, mas ela traz consequência. Sim. E as consequências, as pessoas começam a olhar de você. E todas essas pessoas que a gente luta por a favor deles, eles não ficam sendo mal olhados por eles. Porque eles não gostam. Enquanto você está na frente aqui, você vai me contestar, mas quando eu sempre falo para a pessoa, eu quero que um dia você esteja do mesmo lado que eu estou. Aí você vai ver o que sentiu a pessoa que está lá. Uhum. E o poder público, ele tem o direito
E está na Constituição, a saúde é direito de todos. Tá certo. E não Um direito tem. humano, né? E não tem. Então a gente está lutando por aquele que todo mundo tem o direito. Ah, mas você veio pedir. Mas é um direito seu. Ah, eu tive ontem com meu amigo Sebastião Moração do Tião Preto, um lutador, um negócio. Ele chegou na secretaria e falou assim, olha, eu tenho um negócio aqui que está com 8 meses que não responderam. Falou, Tião, você está brincando com o seu trabalho, que você tem uma lei dentro da tua mão e tu não sabe usar. Ele falou o que para mim assim? A menina falou o quê? Eu falei, olha, Tião, se elas não marcar para você, existe um TAC. E quem que fez o TAC? Foi a justiça que fez o TAC. Ela te deu o direito de fazer um TAC, garantiu o teu direito, você não sabe, eu sei, eu te falo para você, você quer ser atendido? Que o teu direito está aqui. Busca. Então, a agente das penas é um orientador do direito das pessoas. Entendi. Perfeito, ótimo. Professor Everton, um homem sábio, inteligente, já que o Joaci deu um toquinho, Teve uma falou reflexão sobre a aqui, saúde financeira intensa. de Jundiaí, falou um pouco sobre a educação, queria perguntar para você, e eu acredito que você sabe responder para a gente, como é que está a educação em Jundiaí e como é que está a saúde financeira de Jundiaí, Ou como deveria estar, ou né? como deveria estar. Gente, são matrizes complexas, né? A educação, eu fico muito assustado que a cidade tem mais de R$ 1 bilhão de orçamento para a educação, né? Então, se você tem uma porrada de dinheiro dessa, o professor não ganha. Ele tem na cabeça dele que ele pode ganhar mais. Pode sim, claro, deveria ser melhor remunerado. Mas não ganha mal, não. Na escola pública ele ganha mais do que na Na privada. O que falta a ele talvez é autonomia. Eu converso com alguns professores da escola de base, eles falam de autonomia, que o passado não dava autonomia. E agora já estou vendo algumas manifestações dentro da própria educação de que não vai mudar nada. Isso. E o que tem que mudar? Primeiro você tem que mudar o modelo pedagógico. Isso, o modelo pedagógico. Pelo que eu percebo, tem o IDEB até bom, isso, mas esse IDEB é porque o professor acredita, tá ali ralando, mesmo sem autonomia, mas ele tá ali ralando. Então tem que mudar o modelo pedagógico, com certeza. Porque esse modelo pedagógico que o ex-prefeito colocou aí, escola inovadora, não tem na literatura pedagógica isso. Mas não tá na literatura. O cara estuda uma base, uma literatura, e chega lá, como é que ele vai aplicar aquilo que não estudou? Ele diz que é do italiano, que ele não aplicou em lugar nenhum do mundo, só no Brasil. E, pô, esse negócio de fazer experimento social nunca deu certo em lugar nenhum do mundo. Faça experimento com qualquer outra coisa. Faça experimento num laboratório de materiais, com polímeros, isso, com areia, cola, vidro, qualquer que seja. Mas experimento social é algo muito complexo, muito perigoso, né? Muito perigoso. E difícil. E outra, se você quer fazer experimento, faça com seus filhos. Porque a responsabilidade é um pouco sua, não é total sua, mas é sua. Faça com seus filhos. E, no entanto, o que eu vejo, que os filhos dessas pessoas que fizeram experimento social estudam nas melhores escolas do país. Estuda lá no Visconde Porto Seguro, é isso? Estuda nos Vicentinos, estuda na Divina Providência. Então, pô, peraí. Eu não estou na Idade Média, que para o pobre o pão e para mim o filé. Não, estou na Idade Média. Passou, gente. A Revolução Francesa aconteceu por isso. Luís XVI caiu justamente por isso. Porque as coisas boas eram para ele, para o resto. Não. Lembra da ração do Dória na creche? Sim, esses caras. Então, e o que eu estou assustado é que como o orçamento público é muito elevado, que ele falou daqui a pouco de imposto, IPTU, isso e aquilo, né? Os nobres estão se apropriando do orçamento público. O orçamento público da cidade de São Paulo, por exemplo, para a educação, é mais de 40 bilhões da cidade de São Paulo. É isso? E quem está se apropriando com isso? Os nobres. Eles vão pegando esse dinheiro e jogando no bolso, né? E aí? E a educação, que é a base de qualquer sociedade? A China fez uma revolução, recente, né? É a segunda economia do mundo, que em 1994, falando de 30 anos atrás, o PIB era menor que o brasileiro. Era menor que o PIB brasileiro. E a China chega hoje com o segundo produto interno bruto do mundo e com o primeiro, o primeiro em paridade de poder de compra.
que é uma coisa que ninguém fala, as pessoas não sabem o que é E isso. que a nossa tá caindo, né? Paridade de poder de compra. Então, quando você olha a China, o que a China fez? Onde foi a Revolução Chinesa? E sim, Educação. e tem mais, né? A China fez uma revolução e está na vanguarda das grandes invenções da humanidade. Está na vanguarda. Né? Em qualificação, educação e qualificação profissional. Né? Muito. A China explodiu. Então, em 30 anos, a China saiu de lá da rabeira, que nem falava da China, a chegar na... Isso. Em 1999, eu estava na Fundação Getúlio Vargas estudando, e eu vi um professor, até comentei com meu filho essa semana, falei, cara, o professor Zurron, você está vivo, espero que esteja, né? Ele falou algo em 1999, que a China seria uma potência, né? Rápida. Pô, a gente falou assim, esse professor deve estar com algum problema. Mas claro que a gente pensou ali, mas não comentou, porque o cara, né, com o legado dele, eu tenho certeza que ele estava analisando algumas variáveis, né? Da economia chinesa, para cravar isso, né? E realmente acertou na mosca. Você acha que a saúde financeira de Jundiaí está bem? Está boa? Ô, seu Milton, é o seguinte, quando você assume uma cidade, a primeira coisa que você tem que fazer, o diagnóstico, né? Eu acredito que ainda não deu tempo de fazer o diagnóstico. Tá bom. Eles não deram tempo de fazer o diagnóstico da cidade ainda. Então eles precisam fazer o diagnóstico, né? Falar, sair atirando... Qualquer um fala. Então eles precisam primeiro de um diagnóstico. Porque a transição não deu tempo, porque o Gustavo ainda estava com aquele problema dele, de se ia assumir ou não, né? Estava na justiça. Então não deu tempo de fazer o diagnóstico. Eles estão trabalhando, eu acredito que estão trabalhando ainda com suposições. Isso. Mas mesmo que seja verdadeiro, tem dinheiro. Tem dinheiro. Tem dinheiro. Então, Mas o que eu estou percebendo é que existia ali a projeção, que na época eu até falei com o ex-secretário de Finanças, eu como economista, né, cara, isso, estou habilitado para falar de finanças, isso, estou habilitado para falar de finanças, é uma das minhas especialidades, né, isso, porque tenho uma atuação no mercado financeiro desde 1999 que eu atuo no mercado financeiro, como consultor, de investidores, como captador também, e digo, né, a projeção era de 5 bi, e eu não via as fontes para esses 5 bi, então ele deu uma engessada, ele deu uma turbinada no orçamento, né, para passar uma ideia de que estava forte, né? Que estava macro, né, e essa projeção não se configurou, mas uma coisa é projeção, uma coisa é expectativa, outra é realidade. Exato. A realidade, isso. Mas eu tenho certeza que o orçamento que o Gustavo tem agora é maior do que o que o Luiz trabalhou ano passado. Isso a gente não pode negar. Então a gente espera que ele faça um belo de um trabalho, um ótimo trabalho, dê continuidade do que foi tem feito potencial, antes e faça né? melhor do que o outro. Com certeza, né? Mas eu acredito Tem um neles. potencial Tá. bom. Eu acredito nele, eu acredito na dupla ali, né? Isso, Fala, José. Eu no vou- Ricardo eu- no Gustavo. No Gustavo. Eu vou desconcordar com você Eita. e com vocês aqui. Eu desconcordar agora é meu Quando problema. vocês me diz que a antiga gestão ele fez um bom trabalho, mas eu não quero a continuidade deles, Aham. a Quer dizer continuidade desse trabalho, por quê? A sociedade foi rejeitada. Tá, entendi. Aí- Mas eu não Parece- falei que a sim, outra, não falei que o outro peraí. fez um bom trabalho. Sim. Falei que eu tô Porque se dizendo você que o outro, aliás, o cara não errou em tudo. Tem coisas boas que eles fizeram. Tá. Então, se fez coisa boa, que continue. Entendeu? Exato. Não é uma ruptura geral e restrita de um processo. E o que né? fez ruim não fazer ruim. Mais que a projeção, Ô, mais que a ô, projeção Baiano, foi eu maior vou do falar- que Não, a se projeção tinha. sim, mas isso é comum em orçamento público. Tô gostando, tá Você- esquentando. Isso Tá é bom. comum em orçamento público. Quando você projeta, todo Vai, mundo José. projeta, né? Não, mas Isso. Vai Eu vou na proje- expectativa. Isso em empresa acontece. você Eu for- projeto faturar Ó. 100 milhões, faturei 90. Não teve queda na projeção, Uhum. entendeu? Tá. Quando você faturou ano passado, eu faturei 80, então você teve um aumento de substancial, né? Sim, sim. Isso, de 80 milhões para... Você aumentou bastante, né? De 80 para 90, né? Tem que fazer uma conta do pessoal. Vamos deixar o Joacir Diga, dar a colocação Joacir. dele que ele Fala queria. sua discordância. Quando você fala que a cidade ela trabalhou, ela avançou em 4 anos, em 8 anos, e eu desconcordo com você porque eu vejo que a sociedade não chegou a essa mil maravilha na sociedade. Se você for na Serviçaria de Serviços Públicos na cidade de Jundiaí, ela fez 4 mini parques e uns 5 ou 6 Na prainha. cachorro, aquele negócio. Pet, A praia pet Udai. love. O pet, isso aqui. Legal de... Mas o que acontece?
Aí você concorda comigo que eles vão pro mercado, porque se eu tenho dinheiro, eu não vou querer endividar mais a cidade e tomar mais dinheiro do que tomar, para eu pagar. Porque isso quem vai pagar é eu, contribuinte. Você está falando dos empréstimos que foi feito. Não só do empréstimo, tá. e os maus serviços. Porque Mas se você for olhar o Parque do Engordador, a situação que está, Parque do Curupira, a situação que está, Parque da Tulipa, qual é a situação que está, um parque que tentaram, disse que ia fazer no meu bairro do lado, que é do tamanho dessa sala aqui, eles não terminaram. Então eu pergunto para você, qual foi isso que ele fez? Aí eu vou te perguntar outra coisa na educação. Quando a gente começa a olhar que dentro de 8 anos, eles não fizeram nenhuma creche na cidade e só acabou a creche porque já estava acabada. Eu pergunto para você e aquela pessoa que tá, eu não pergunto para mim não. Eu não pergunto para meu irmão não, que o filho dele tá na creche. Mas eu pergunto para dona Josefa, que tá lá no São Camilo, lá no Novo Horizonte, pedindo oportunidade para estar na creche. A dona Ana, ela tem uma criança, ela trabalha a filha dela. Tu sabe quanto a pessoa cobra hoje para cobrar, Milton, para fazer uma R$800, a pessoa ganha R$1.500. Então, aí não tem condição. Então Quer a dizer, gente há não carências, pode né? Há carências. chancelar. Então a gente não pode, Baiano. Mas eu não estou Com chancelando, erros, Josi. Eu estou dizendo... Essa desmalhoria que eles fizeram. Você está atropelando a coisa. Não. Quando eu falei de orçamento. Não. Eu falei de projeto de orçamento. Sim, ainda não entrei. Sim, mas, ainda... mas o orçamento se verifica. Sim, mas eu ainda não entrei. Eu vi um texto... E aí eu pergunto onde estava o orçamento. Eu vi um texto outro dia no Cidadão. Você acha que o orçamento não foi bem aplicado? Não foi bem aplicado, Como mas deveria. eu vi Mas, um texto mas outro aonde dia- está? A sociedade quer perguntar, porque eles Sim. pagaram os impostos dele. Sim, eu vi um lugar texto tá. outro dia de um cidadão chamado Luciano Agora, Vitório. eu vi. Você sabe quem é esse cara, né? Eu vi um texto outro dia de um cara chamado Luciano Vitório. O Luciano é um blogueiro que ele se manifesta aí, nego que quer Sei. processar ele, que botar ele na cadeia, quer calar a boca dele. E o Luciano diz o seguinte: o Jundiaí, o ex-prefeito Luiz Fernando Machado, gastou 40 bilhões de reais em 8 anos e não apresentou nada. Ele não fez qual a grande obra do Luiz? Realmente ele tem razão, o Joaci tem razão no que ele está falando. Não houve uma gestão boa dos recursos financeiros, né? A cidade, quer dizer, uma cidade como essa, ela se toca sozinha. Ela se toca por demanda. Então, nem por demanda eles conseguiram tocar a cidade, entendeu? Porque você toca uma cidade, quem projeta uma cidade, ele projeta por necessidade. Necessidade é o quê? Você projetar para o futuro. É você criar atributos para que a cidade possa criar atributos sociais para o futuro. Então, é uma cidade que se toca por demanda. Por demanda por quê? É uma cidade que o cara fala assim, olha, Jundiaí é uma cidade que passa 2 rodovias. Esse atributo, gente, você não tem como tirar dela, é dela. Mas Louveira também passa as mesmas 2 rodovias. Em Cajamar também passa as mesmas 2 rodovias. Então ele coloca isso como atributo... É geográfico, né? Geográfico, atributo geográfico. Jundiaí tem... é a 4ª melhor cidade do Brasil. Em quê? Aí eles começam a criar algumas fantasias que quem vive aqui, como o Joaci está falando, que mora na Meias Artes, que mora na Baixada Paranaense, que mora no São Camilo, é boa para quem a cidade? É boa para quem está na 9 de Julho. A cidade é boa para quem? Para mim, eu moro no Engordadouro. Também não é muito boa para mim quando ele fala assim, o Parque do Engordadouro. Realmente o Parque do Engordadouro está lá. Eu não reprovo porque me beneficia, eu pensando eu como ser humano, que eu gosto de correr à noite. Então eu chego à noite, eu vou correr dentro do parque no escuro. Me encontrar com os bichos, as raposas, os jacarés, os bichos que tá ali naquele negócio. Vou correr no escuro. Mas porque é o tempo que eu tenho. Porque tá tudo quebrado as cercas. Vixe. Tudo bem. A gente há também de convir que a sociedade tem sua culpa. Que quem quebra não é o prefeito, não é o vereador. Quem quebra é o cidadão, que vai lá. Verdade. Então a sociedade é muito mal educada. Aí a educação falha. É um cara que ele quer que o prefeito cuide até da casa dele. Ele não pinta a casa dele, mas tá caindo. Mas pô, pinta a sua casa, cara. Entendeu? Então tem umas coisas que eu fico meio assustado, né? O cara vai lá pedir favor. Eu tô com um problema em casa, não dá pra mandar uma maquininha lá pra fazer? Isso a gente sabe que isso é herança de Dom João VI, o jeitinho, né, de ajeitar, de usar o orçamento. Então isso vem de lá. Então, o Luciano, ele bate nessa tecla que gastou 40 bi, é isso, 8 vezes 5, 40, que ele trabalhou em cima do orçamento que o Parimócio estava dizendo. Então, 40 bi por quê? Ele fala assim, você multiplica por 8, né, 8 vezes 5, 40 bi em 8 anos e não entregou nada. Realmente não tem. A grande obra do ex-prefeito Luiz Fernando está no marketing, né?
É a quarta cidade não sei de Na quê. maquiagem. É a quarta não sei de aonde. É Perfeito, melhor não sei de quê, é melhor não sei de quê. A cidade por si só... a cidade atrai emprego. Não, gente. As empresas, quando ela faz cenário para vir para cá, ela olha alguns atributos que não é o setor público que faz esses atributos. Pode ser, ela é um diferencial por demanda, que ela está próximo de um grande centro de demanda, que é a cidade de São Ela Paulo. tem a região potencial. ela tem potencial, que ela está potencial. muito próximo de um grande centro de demanda. Aham. É isso, ela está ali. É uma cidade que ela precisa atrair mais gente para morar, porque senão o setor privado não consegue oferecer qualidade de vida. Uhum. Porque a cidade pequena não oferece qualidade de vida, engano das pessoas. Qualidade de vida você tem em cidade grande, porque ela te oferece. Haja vista, agora no final do ano, o Guarujá mostrou que a infraestrutura social não aguentou. Uhum. Isso, deu É, problema. é. Então, a cidade grande, ela te dá uma infraestrutura social que permite qualidade Mobilidade urbana, Por exemplo, né? Educação. Aqui tem uma plateia aqui do lado, né? Tem a doutora tá ali. Isso. Se ela quiser estudar, fazer uma pós-graduação de alta qualidade, ela tem que ir para São Paulo, Campinas. É. Porque Jundiaí não tem demanda para isso, não tem grandes centros de formação na cidade. Que está aí, eu espero que o Martinelli esteja ouvindo, que a gente precisa atrair grandes centros de formação na cidade para criar atributo social. Isso. Pô, como é que Limeira tem um campus da Unicamp? Sorocaba tem, Jundiaí não tem. Por que isso? Tá. Será que é o lobby do setor privado que não deixa chegar até aqui? Precisa, a gente precisa de um campus, sim, e tem que condição de trazer isso. A gente tem uma reserva biológica aqui gigantesca. Por que aqui não tem um campus da USP ou da Unicamp para estudar biologia? Mas é o tamanho disso aí, cara, reserva biológica, né? Bem grande. Talvez será que até também Jundiaí tem um monte de coisa que eu fico encantado com os jundiaenses, como ele é criativo. Ele fala em especulação imobiliária. Não existe especulação imobiliária, gente, em lugar nenhum do mundo. Talvez em Pequim, nessas cidades chinesas crescendo, nem lá existe. Dubai. Porque especulação parte do princípio de que você compra futuro. O que é a compra futuro? Eu não sei se vocês sabem, aí eu vou aproveitar aqui para dar Uhum. um apanhado Vamos no mercado lá. financeiro, né? Porque quando o nego fala de finanças, muita gente a maioria não sabe disso. Tudo que você come é comprado a futuro. Já foi cotado a futuro. Vocês veem lá, o Jornal Nacional fala lá, o petróleo W não sei o que, na Bolsa de Londres foi cotado a X, Y e Z. Na Bolsa de Chicago a tal. Aqui ele está falando do petróleo para 2026. 2027, o petróleo a futuro. Ele foi cotado, o dólar futuro é tanto. Porque se vende a futuro, aí é especulação. Uhum. A Nestlé é o maior consumidor de açúcar do mundo. Ela consome algo em torno de 25% a 30% do açúcar produzido no mundo, a Nestlé, sozinha. Você acha que ela vai lá comprar no Canavial? Não, ela compra nas bolsas do mundo inteiro. Tem os executivos da Nestlé tá comprando, hoje é na internet, né? Na Bolsa Brasileira, na Bolsa de Futuros ali da B3, tá na Bolsa de Chicago, na Bolsa de Nova Delhi, na Índia, na Bolsa de Hong Kong, de Londres. Tá comprando açúcar, compra contrato a futuro, aí sim. Ela tá especulando? Pode ser. Ela tá comprando contrato a futuro. Quando chega na realidade, ou ela exerce o contrato, ou compra à vista, porque às vezes pode estar mais barato que o que No caso aqui de Jundiaí, o que você acha que foi o ponto, assim? Onde que foi Onde os caras erraram? Aqui, qual é o desafio do novo governo, né? O desafio nesse do novo sentido? governo Ótimo. é prometer, é fazer o que prometeram. Entendi. Fazer Na mudança. campanha. Sim, prometeram na Fazer mudança. mudança e fazer o Isso, que foi prometido já- na campanha política, não é Eles isso? têm falado muito de um governo técnico. Tá. Eu não gosto muito desse termo governo técnico. Toda vez que falar é raro. Técnico, né? É porque não é Gente, prático, né? quando você fala em gestão, nisso, você divide a gestão em 3 pontos, né? Estratégico, tático e operacional. Uhum. O técnico é operacional. Em qualquer lugar do mundo, o técnico é aquele cara que sabe É que o vai mão na fazer. massa. É o mão na massa. Uhum. O tático é quem pensa, é que tá ali, é a ligação. E o estratégico, né? Então, como é que você faz um governo sem estratégia? Quem é o Então. estratégico do governo? Quem que vai pensar o governo? Quem que vai pensar o futuro da cidade? Uhum. Conectado em um mundo louco, isso, e um mundo em ebulição, um mundo em movimento. Tem que ter, né? Isso. E o movimento não está constante, não. O movimento de solavancos. O mundo está em movimento de solavancos. Essa semana a gente está vendo aí solavancos. Sim, sim. Então, como é que essa cidade, que ela está no entroncamento do mundo, a cidade é muito boa, tem muita. Você tem aqui empresas de todos os lugares do mundo, chinesas, alemãs, chinesas, europeias, japonesas, brasileiras, tem de tudo aqui, né? Americanas. Então, como é que essa cidade ela vai se projetar para o mundo? Como é que ela vai discutir isso? A gente vem aí a COP30. Ela tem que ter representante lá na COP30, porque ela tem um patrimônio aqui absurdo, né? Isso. Natural.
O que é que ela vai fazer com isso? Como é que ela vai se projetar nisso? E ela precisa se internacionalizar. E se internacionalizar não é aquele modelo que o governo passado mostrou. Não. Eu preciso discutir ESG na cidade. Sim. Eu preciso ter uma gestão integrada de resíduos, né? Que tá aí, que é lei federal. Eu preciso fazer isso, né? O modelo que está aí não serve mais. Entendeu? O modelo que está aí não serve mais. E tem tecnologia para isso, né? A cidade está se preparando com um modelo de estrutura infoviária, né? Vou traduzir isso. Infoviária é o quê? O mundo está vindo com 5G. A cidade está preparada para receber isso? O que a gente está pensando nisso? O 4G opera mal, né? Isso. A gente é uma cidade que tem condição de, eu falei de universidades, de ter um departamento para criar startups. Tem jovem louco para empreender. Quem é que está lá pensando isso? Então o governo tem que ter alguém pensando isso. Certo. Isso. Estou até dando aqui uma consultoria de graça para o governo, né? Que eu não gosto de fazer isso. Não. Agora, dentro disso tudo que o senhor falou, professor, até pegando o gancho do Joaci, dessa parte social e tudo mais, nós temos aí o portal da transparência, né? Que presta conta lá tudo e mostra os números para a gente, para a sociedade, para ter como cobrar. Nesse novo governo, como que o senhor incentiva, por exemplo, a sociedade a estar junto, a ver as contas, a saber o que está fazendo, a cobrar, participar realmente desse governo? Você que está mais perto aí da população, que faz um trabalho voluntário, você acha que falta informação? O que falta? Porque o governo passado fez um trabalho bom em comunicação, em marketing e tudo mais. Acho que tem que dar continuidade a isso? Se ele responder, eu vou ajudar ele. A sociedade está indiferente. Ela quer tudo, mas ela também não se manifesta. Tem uma sessão da Câmara, tem 5 pessoas discutindo o futuro da cidade. É isso. Você falou do portal da transparência. Eu duvido que 2% da população entre lá para ver quanto é o orçamento. Não sabe nem que existe, as pessoas né? não sabem nem que existe. As pessoas não sabem ler a imprensa oficial. Ele deveria. Isso deveria estar lá na escola, mostrando para o cara o que é um diário oficial, o que é imprensa oficial, o que é o empenho, o que é um decreto, o que é uma lei, uma votação de uma lei municipal. O quanto foi empenhado para a saúde? Então. Quanto foi empenhado para a educação, para comprar isso, para comprar aquilo? Quanto foi empenhado para cuidar dos parques? Quando vai discutir o plano o orçamento na Câmara Municipal, ninguém vai. Gente, e uma coisa que eu fico muito triste em Jundiaí é que a Câmara de Vereadores não exerce o seu poder. São poderes, gente. Lá a Câmara de Vereadores é aqui o Executivo e aqui o Legislativo. Ela não exerce o poder dela para equilibrar o jogo, né? Espero que exerça agora, que vai ajudar muito o Gustavo Martinelli, se ela exercer o poder dela. Porque lá no outro lado, todo mundo ia lá para apertar botão. Eu já tive vereadores que me perguntou, professor, tal coisa assim. Eu falei, você votou essa lei? Eu votei e nem vi. Pô. Senhores vereadores, está dado o recado aí do professor. Ele veio perguntar para mim. Pô, peraí, velho, você votou a lei? Ele votou não e nem sabe. Viu. Eu não vou dar nome aos bois, né? Que não é a minha. Mas isso é uma grande maioria. Gente, vamos finalizar aqui, que está acabando o nosso tempo. Vou dar a resposta aqui para o Joaci. A precariedade, Baiano, dos serviços públicos é quando a terceirização dos serviços públicos, a terceirização acabou com o país. Boa, Joaci, boa. A terceirização acabou. E quando se deu essa oportunidade da terceirização, ela entrou nos serviços públicos. E aí ela entrou. Para se apropriar do orçamento. Para se apropriar. Se você vê hoje a sociedade, se você vê hoje no portal da transparência, tem a empresa fulana de tal, tá lá. Ela ganha 5 milhões. Igual ontem eu estava puxando que a administração passada, como é que ele fez? Ele bulou a lei da licitação para contrastar a Srijum para fazer um processo de prontuário eletrônico em todas as UBS, em todo o programa de saúde do município. Gastou 10 milhões. Pagou para a empresa. Ela não acabou o serviço ainda. Automaticamente ela não vai acabar mais. Então, é isso que está acabando os serviços públicos e as empresas, é a terceirização. Se a gente não começar a ter uma política pública, lutar que a terceirização ela não tenha mais, não acaba não, por freio nela, a gente vai andar... Inibir um pouco, né? Inibir um pouco, né? Porque... Olha, professor, fala sobre já que nós falamos agora de educação, falando da semana aí, falamos que tá tendo... de economia, e da cidade falamos de da Jundiaí, cidade, região. Cidade. Vamos partir agora para o Brasil. Fale que eu te escuto.
Para os States. Vamos. Vamos duas coisas. A subida desse dólar, que subiu desesperadamente para os brasileiros. Dá para você situar mais ou menos o motivo desse aumento tão sem freio. E a outra coisa, com a vinda agora do presidente dos Estados Unidos, que ele já fez agora um discurso, pelo menos fez um belo de um Nós não discurso, precisamos de vocês. mas já deu impacto no mundo ou no Brasil. Eu queria que você falasse alguma coisa sobre essas duas. Gente, interessante. Todas as moedas do mundo se valorizaram justamente esperando a chegada do Trump. Né? É isso, né? O que ele ia fazer, né? Essa guinada muito forte, né? Olha aí. Essa guinada muito forte para o nacionalismo americano, não é a primeira vez que isso ocorre na história dos Estados Unidos. É um país novo, um país que tem mais ou menos a idade do nosso, o país ficou independente em 1776, né? Um país muito novo, e essas guinadas sempre deram isso. E essa guinada que os Estados Unidos deu de nacionalismo, rompendo com o processo de globalização. Total. Isso. Se eles não precisam mais do Brasil, então não deixa a gente em paz. Se isola, faz Isso. Não vem aqui Coreia do financiar Norte. ditaduras, como fizeram na ditadura de 64, que vieram aqui botar a quarta frota aí nas costas da gente para financiar uma ditadura, com caças aí para poder bombardear a resistência. Pagar. E depois financiou até a queda, né? Financiou a queda também. Isso. E que até brinco que às vezes não é eu que falo isso, é um professor de economia na Universidade de Chicago, que ele disse que a direta já foi um golpe no golpe. O golpe do golpe. Ele fala um golpe no golpe. Então, a questão do dólar, eu escrevi um artigo no Tribuna, tá aí para todo mundo ver, e esse artigo ele foi publicado essa semana como artigo científico, meio do professor Nélio Reis, que a gente escreveu isso. Esse artigo a gente foi publicado em uma revista francesa, uma revista espanhola. Qual é o título do artigo? Nossa, agora falhou a mente. Mas eu falando que Tem Saiu vários essa artigos. semana. não, saiu em Tem novembro. vários artigos, vários Novembro. artigos. Eu escrevo toda semana, né? Toda Que semana. a economia quando a economia está crescendo, né? A economia crescendo, isso é fundamento, né? Ela anula os impactos do câmbio e da taxa de juros. Ela anula os impactos. Então, se você analisar bem, se o governo brasileiro estivesse mantendo aquela política de combustíveis, né? Do governo passado, do governo Bolsonaro, por exemplo, né? A gasolina chegou a $2. Ela estaria R$12. Isso, no entanto, não está. Então você tem. Então a paridade do poder de compra do brasileiro não está sendo afetado pelo dólar. Está sendo afetado por outras coisas, por problemas climáticos. Eu até acho que a gente precisa melhorar a nossa política comercial. Inflação, talvez? Não, precisa taxar exportações, mas é um negócio muito difícil você falar. O Trump vai fazer isso, eu preciso taxar a exportação para que o produto fique aqui dentro. E a gente vai dar sorte que se o Trump realmente fizer algumas coisas que ele está dizendo que vai fazer, para a gente vai ser bom. Ah, é? Porque o produto, ao invés de ser exportado, ele vai ficar aqui dentro. E a gente vai consumir, vai reduzir. Nossas laranjas vão voltar para Isso, gente. né? Eu até outro dia conversando com um empresário, eu falei para ele que como eu tenho acesso a algumas pessoas no governo federal, estratégicas, né? Inclusive eu mandei a dica, né? Que a gente precisava gerar algum tipo de impacto, né, na agricultura, positivo internamente, para que ficasse alguma coisa aqui, não exportasse tudo, porque é muito ruim quando você compete. A economia é algo muito simples, gente, de entender. A economia é uma equação de 5 variáveis. Aqui do lado esquerdo e do lado direito é uma equação mais ampla, né? Economia são 5 variáveis. A economia ela cresce a partir do consumo das famílias, do gasto do governo, do investimento das empresas, das exportações e das importações. Essas 5 variáveis faz a economia crescer ou encolher. Entendeu? Qual a variável mais importante? Todas são importantes, mas no caso brasileiro, a mais importante é o consumo das famílias. Quando o consumo das famílias está subindo... legal, hein? Você viu que aula? Quando o consumo das famílias está subindo, influencia e motiva o empresário a investir. Isso. Influencia o governo a abrir os cofres para investir na planta industrial. O BNDES é emprestar dinheiro para as grandes corporações investir. Então, se você tem... Vou pegar a maior companhia privada do Brasil, que é a JF, Friboi, a maior empresa brasileira, né? Fatura em torno de $500 bilhão de reais por ano. Dólares, não, de reais. Essa empresa ela tem muita facilidade de captar dinheiro. E aí as pessoas jogam para o lado político. Não. Ela tem patrimônio para sustentar o empréstimo. Que não é algo ruim na economia. Daqui a pouco que vocês falam de empréstimo público, né? Não é ruim. Não existe uma unidade pública no mundo que não tenha dívida. Todo mundo tem.
Não tem um cidadão. Ufa, graças a Deus. Não tem um cidadão que não tenha dívida. Todo mundo tem. E é tão bom. E isso tá na base do fundamento econômico, na obra de John Maynard Keynes, né, que ele diz o seguinte: o crédito é o motor da economia. O que é renda? Nenhuma economia cresce com a renda do trabalhador. O trabalhador precisa de crédito. Então, quanto mais crédito você joga na economia, mais ela cresce. Isso a gente chama efeito multiplicador de renda. Outra coisa, o gasto público, a gente ainda gasta mal. Por que a gente gasta mal? A gente tem muito pobre. Eu tenho um artigo também científico escrito que eu falo que o problema da inflação no Brasil ainda é a pobreza, porque as empresas não conseguem estabelecer escala, volume de produção. Escala. Às vezes ela tem condição de ofertar escala, mas não tem escala de vendas. Vou dar um exemplo aqui, muito prático. Tem uma cervejaria que quebrou, agora a JF está comprando, né? A Friboi está comprando, que é a cervejaria Itaipava, Petrópolis, né? Ela tem escala de produção, ela só não tem escala de venda. Então eu preciso de mercado, de gente comprando, né? Então escala de venda, que é ao contrário da Ambev e da... Se vende sozinho. Se vende sozinha, exatamente. Então eu preciso de escala de produção. Isso. Então, e quando a economia está em crescimento, ela anula essas coisas. Por quê? É mais uma planta que surge industrial, é mais emprego que vai saindo. Então, ela vai atendendo às demandas, né? É mais uma fazenda produzindo, é mais isso, mais aquilo. Então, se atende muito facilmente à demanda. Entendeu? Então, o câmbio não atrapalha. A taxa de juros, a gente fala disso, da taxa de juros, ela não atrapalha tanto porque a taxa de juros no Brasil, ela varia de setor para setor. Tem setor que toma taxa negativa de juros. O setor agrícola, por exemplo, chora para danar, mas esses caras têm até seguro safra. Que eu acho muito para eles. Eles deviam produzir melhor, produzir mais, ter mais produtividade. Mas como é um setor muito sensível, no mundo inteiro é sensível, ele é estratégico, né? Ele é estratégico. Então ele tem, ele recebe juro negativo, ele toma empréstimo com juro negativo, o setor agrícola. E no caso do comércio, por exemplo, que é o nosso ramo, O comércio é a ponta do negócio, né? O comércio depende de rede de crédito. O comércio tem mudado muito, né? Eu falo isso pro Milton há muito tempo, desde lá atrás, eu falo, Milton, fica observando que está tendo uma mudança muito grande do comércio. Por quê? O comércio hoje é cibernético, né? A loja está na tua mão, na palma da tua mão, em qualquer hora do dia e em qualquer lugar do mundo. Você compra de uma loja aqui. Então, mudou muito. E, inclusive isso, essa equação não tá, os economistas não estão avaliando. E eu digo que eu, como economista, eu faço muito pouco prognóstico, porque eu não sou cartomante. Eu não sou cartomante. E a literatura econômica não tem conhecimento suficiente para analisar e acertar de forma assertiva, né, os movimentos da humanidade. Não tem como. Por isso que a gente erra muito quem faz diagnóstico. Então, muitas decisões aqui dentro, no caso brasileiro, essa é a minha crítica, que isso está na mesa do Padilha, que chegou no Haddad, no pessoal, né? De que toma-se muitas decisões baseado naquilo que pode vir a acontecer. Nas previsões. Lá na frente. Porra, se eu for tomar decisões baseadas nas previsões, porra, eu vou numa cartomante, sair de lá e falar, você vai morrer daqui a 2 dias, você vai matando todo mundo, os meus inimigos, porra, não é por aí. Entendeu? Então a economia tem muito disso, né? E isso assusta as pessoas ficam assustadas com isso, porque eles acham que o mundo vai acabar. Então, hoje, até há pouco ali, nos bastidores a gente estava falando da dissonância cognitiva, o povo está muito dissonante. A pessoa cria uma imagem na cabeça e acha que aquilo vai acontecer. E as redes sociais trabalham isso. É tanto especialista, né? Aqui, nos bastidores, tem uma advogada, ela deve estar muito assustada, porque ela ouve muita coisa por aí. Muita especulação. Tem muito advogado por aí falando de tudo. Ah, mas eu vi na internet. Gente. Não, o pessoal com a vinda do Trump, o pessoal já está achando que vai cair o Brasil, porque ele falou assim, uma vocês coisa não que o precisam Trump de fala, mim, outra coisa aí... que ele pode fazer. Ele está fazendo uma política para atender 2 setores. O setor de tecnologia da informação, né? Isso, pode ver que os bilionários estavam lá dele. Todo mundo lá na filinha Aqueles da caras que frente. estavam ali juntos, dá mais que o PIB da Alemanha. Nossa Isso, Senhora. quer dizer, a fortuna daqueles caras no mercado, né? A cotação na bolsa, né? Ali tinha os bilionários. E o outro setor do petróleo. Ele estava ali também no setor do petróleo. Sim. Não dizendo também que a gente não é bobo. A gente é uma das maiores empresas de petróleo do mundo que já tentaram vender várias vezes. Que é estratégico pra gente. Sim. E essa é a única nação que você Oxalá não seja vendida nunca. Digo que quer vender o estratégico, né? Uma coisa que a gente vai... O efeito vem já, gente. O governo de São Paulo vendeu a Sabesp.
Aff, Vendeu a Sabesp. Tô sabendo. A Aquilo conta já ali, tá alta. Você, Viu? pô, você vender a água é o maior bem da terra, né? Não vai estar disponível para todo mundo. Então você vai ter uma sociedade com certeza muito infeliz. Porque a gente o cidadão feliz é aquele que ele é feliz com o que está disponível, né? Não adianta eu sonhar muito nisso, porque as frustrações talvez a minha mente não suporte uma frustração e eu vou criar um mal-estar em mim, uma depressão, uma ansiedade, esse negócio todo. Então, eu sou muito feliz quando eu vejo um cara como o Joaci falando assim, eu não quero muito, eu só quero água e oxigênio E pra viver, ajudar, que é o né, que está as disponível. pessoas. E com isso eu vou ajudar as pessoas. Isso é muito grande, isso é de uma É grandeza nobre, absurda. é. Por isso que eu gosto dele. De uma grandeza absurda. Joacir e Everton, para mim foi uma grande satisfação. Gostei agradeço. muito, demais. Muito bom. Acho que ela já mesmo. vai. Foi muito bom, a gente já está encaminhando aqui para o encerramento. Nós ficaríamos o dia inteiro aqui, claro, traria aqui um acarajé, né, um vatapá, uma cervejinha para a gente bom continuar, um bom vinho, eu prefiro uma vinho. cachaça, né? Cachaça não, vinho. Mas enfim, nós estamos chegando aqui ao final. Queria agradecer muito aos dois pela presença. Queria saber se vocês querem mandar algum recado, tem alguma algum recado, agenda, Joacir? algum evento aí importante que vocês querem passar aí para o nosso público. Esse é o momento. Nenhum pensa em nada. Não, eu desejar saúde e vida longa e próspera para a gente, né, para a sociedade jundiaiense, quer dizer, para a sociedade global, é que esses caras parem de fazer guerra, né, gente? Não sei tanta guerra, vamos viver em Cessar paz, né? fogo, né? Isso. Exatamente. E desejar boa sorte aí, o governo está começando, ao Gustavo e ao Ricardo, que estão começando aí. E uma coisa, a gente tem 20 dias só de governo, 22 dias de governo, uma coisa é o que, e pelo menos, ser não otimista, embarrigar né? a cidade, né? Ser otimista. Não embarrigar a cidade. Ah, não, é 4 anos, vamos empurrar com a barriga, né? O cara fez assim, não, eu tenho certeza que eles estão dispostos a fazer uma gestão, eu espero, marcante. Ótimo. Marcar a história deles na cidade. É uma oportunidade Maravilha. que o povo deu para eles. Então eles marcam a história deles de Beleza, forma ótimo. positiva. Positiva. Não fazer como um cara que passou aqui do PCdoB, que nem para vereador consegue ganhar. Meu amigo Pedro Bigardi, eu não tenho meia palavra aqui. Eu falo mesmo, você sabe que eu falo dele. Isso. Não estou falando da pessoa dele, gosto muito dele como pessoa. Mas como gestor, foi, como diz o Neto, um Zé Ruela. Vamos passar aqui as redes E aí, sociais de vocês, como é que entra em contato com vocês, como acha vocês, dá seu recado. Eu quero agradecer ao Milton, que abriu a oportunidade, a Caíta. Caíta, nossa entrevistadora, todo mundo, né? Agradecer aos trabalhadores do comerciário que deu essa oportunidade para você fazer esse podcast, advogada, outros jornalistas que estamos aqui, a todos os jundiaienses que temos a oportunidade de dar um bom dia para eles. Jundiaí é uma cidade boa para se morar, mas difícil para se viver. Então, a gente precisa dizer para as pessoas que Joacir está aí, precisando. Se nós tiver um pão em casa, nós vamos dividir o pão. Se o jundiaiense não tem uma casa para morar, nós vamos dividir o quarto. E é isso que a gente vai viver. E meu muito obrigado. Sempre à disposição para voltar em qualquer lugar. Podcast para a gente esclarecer, para a gente mais. Foi muito uma palavra, foi um bate-papo muito bom. Mas precisamos voltar para debater Jundiaí, porque Jundiaí precisa de debate. Parabenizar os dois baluartes, do prefeito e o vice, pelo trabalho que está fazendo em começo de 20 dias. Eu acho que está trabalhando muito, né? Eu até brinco pro povo, se eles continuar desse jeito, não vai deixar para o outro próximo prefeito fazer nada, né? Mas é assim, né? Porque eu sou daquela pessoa que não torce por quanto pior ou melhor. Nós temos que torcer que Jundiaí cresça. Claro. Não importa quem esteja lá, quem votou, que deixou de votar. Acabou da eleição, prefeito é o prefeito para todo mundo, não é o prefeito só do partido dele, não é o prefeito para quem votou nele, porque a cidade é grande. A cidade só foi 125 mil votos, votou nele. Nós temos 300 e poucos mil votos, 400 e poucos mil habitantes. Então nós temos que torcer por Jundiaí e estamos sempre à disposição e muito obrigado. Joacir, tem razão.
Parabéns, porque você falou aí agora. O prefeito começou agora, tem poucos dias, realmente, mas está trabalhando a todo vapor, tanto o Gustavo como o Ricardo, os dois estão trabalhando, e eu espero que ele continue trabalhando do jeito que estiver trabalhando. Se continuar assim, esses 4 anos, cara, o serviço vai ser feito, o serviço vai ser mostrado. Eles estão fazendo um belo trabalho. Eu quero até parabenizar o Gustavo e o Ricardo pelo trabalho que eles começaram a fazer, estão fazendo e já estão mostrando serviço. Espero que continue durante todo o tempo e faça e deixe uma cidade melhor do que o que está. Isso é que a gente quer, que a cidade fique melhor, que a população viva melhor e goste do trabalho, porque realmente o trabalho está sendo feito. Eu sempre digo para as pessoas uma coisa. Qualquer prefeito pode errar nessa cidade. Mas o Gustavo ele não tem o direito de errar. Por quê? Opa. Porque se ele errar, coitado do Joaci, coitado daqueles que nasceu no São Camilo, cara. Porque o mundo e a cidade, eles não aceitam uma pessoa daquela ser o prefeito da cidade. Então, eu sou o único torcedor, tô torcendo. Filho do sucateiro, né? Filho de um sucateiro, passar por um negócio. Não nasceu na 9 de julho, hoje pode estar, mas isso é direito dos seres humanos, você conquistar no direito da vida. Mas a gente tem que torcer, né? Que a cidade cresça. E meu muito obrigado. Joaci, Você- Deus te abençoe pelo seu altruísmo, viu? Muito bom, parabéns. E deixa com a gente, pode falar. Ó, chefe. obrigado por ter vindo. Obrigado pela sua presença aqui. Obrigado pela sua ótima conversa. Obrigado, professor Everton, que eu tenho imenso, está aqui ó, no meu coração. Foi meu professor, continua sendo meu professor. Obrigado. Que muitas vezes eu peço alguma sugestão para vocês se Sempre me aberto. socorre. Então, nós estamos, foi um prazer para mim estar os dois aqui hoje. E aqui está aberto. Outras vezes eu quero vocês de volta aqui. Tá feito o pra convite gente aí para bater voltar. papo novamente. Muito Fala suas obrigado, redes Só obrigado. chamar que sociais. apareça. Minha rede No social Instagram é é Joaci Ferreira da Silva. Joaci Ferreira da Silva no Instagram, tem Facebook. No Facebook também. Também é tudo igual. Joaci Ferreira da Silva. Procurem aí nas redes sociais. Professor, Professor não tem rede social. não tem rede Não. social. Eu Professor só tem. tenho Everton Araújo lá no Tribunal de Jundiaí, lá tem a coluna que eu escrevo, né? Tá. Mas eu não tenho rede social não, porque Bom, leiam as colunas do professor na tribuna, que com Everton certeza Araújo. são brilhantes textos. Obrigado, Everton Araújo, obrigado. muito obrigada pela presença de vocês. Eu encerro aqui com o presidente Milton e nossos ilustres convidados. Esse podcast que é feito com o apoio da FEComerciários, que é a Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo, presidida pelo nosso deputado federal Luiz Carlos Mota. Encerro aqui, fico com vocês. O próximo programa deve falar sobre saúde mental, não percam, tá imperdível. Vão vir psicólogos da Clínica Equilibrium aqui para a gente bater um papo. Fiquem com Deus, muito obrigada pela presença e até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.